E se eu te disser que tem gente indo para o inferno por conta de tatuagem? Isso mesmo. Será que uma marcação na pele, um risco na pele, pode te afastar de Deus? Ou será que isso é religiosidade de nossa parte? Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Olá, mais uma vez, o meu nome é Gustavo e vamos falar sobre esse assunto polêmico, a qual eu lancei as duas perguntas anteriores, sobre tatuagem, se é pecado ou se não é pecado. Então, vamos para a parte bíblica, a qual vai nos responder a pergunta que pode surpreender você. Então, temos um texto bíblico que vai estar lá em Levítico, capítulo 19, verso 28, ao qual vai falar sobre marcações no corpo. Então, precisamos entender o contexto do texto e a historicidade através daquele texto. Então, vamos lá. O que é que o Senhor Deus ele condena naquele momento? Naquela época não existia tatuagem, então Deus ele não condenou a tatuagem, porque naquela época não existia tatuagem. O que Deus condena é a marcação no corpo por forma de luto, porque essa marcação era uma forma pagã de marcar o corpo e oferecer como se fosse um sacrifício de marcação no seu corpo por conta do luto que você estava sofrendo, tendo um ente querido seu falecido ou alguém que você conhecia e tinha muito apreço por aquela pessoa. Então faziam-se marcações no corpo justamente por esse motivo, para demonstrar um luto diferenciado. Então Deus ele condenava essa prática porque aos olhos deles essa prática era uma prática pagã. Então, como eu falei que a resposta iria lhe surpreender, biblicamente não temos base para dizer que a tatuagem ela é pecado. Então, observe bem isso aqui. A tatuagem biblicamente não tem base para ser considerada pecado. Mas como assim? As pessoas ainda dizem que é pecado fazer tatuagem. Então observe. O apóstolo Paulo escrevendo as suas cartas, ele vai dizer o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer tudo, mas nem tudo convém que eu vá e faça. Ou seja, será que Deus vai se afastar de mim por eu fazer uma tatuagem? Detalhe importante que precisamos prestar atenção: o pecado não está no fazer a tatuagem, mas o porquê fazer a tatuagem. Qual o motivo, qual a intenção do seu coração em fazer aquela tatuagem. Se a intenção do seu coração for pura e sem maldade, não existe pecado aí. Mas se a intenção do seu coração tiver maldade ou for prejudicar alguém ou criar algum tipo de preconceito com pessoas, tanto de religião A, religião B, de cor A, de cor B, independente de qual seja a sua linha de raciocínio, aí sim torna-se pecado. Será que é pecado se eu fizer um nome da minha mãe para homenageá-la? Sim ou não? Será se eu fizer um desenho em meu corpo para demonstrar que sou superior a alguém, que eu ganhei algo que alguém não ganhou, demonstrando da minha parte uma soberba, ou seja, eu não estou sendo humilde com aquilo que eu ganhei. Só um exemplo, não estou dizendo que se você colocar em seu corpo títulos ou alguma coisa que você ganhou, isso aí é pecado. Agora, se a intenção for colocar em seu corpo para humilhar pessoas, outras pessoas através disso, aí se categoriza pecado por conta da intenção do seu coração. Então, muitas discussões têm surgido por aí. Religiosos, pessoas que estudam a Bíblia, fala que é pecado tatuagem, mas novamente eu repito, biblicamente não temos base para dizer que tatuagem é pecado. Então, será que se eu fizer tatuagem eu vou para o céu ou vou para o inferno? Isso aí não cabe a mim nem a ninguém tá aqui dizer. Somente o Pai, que é juiz, ele vai dizer se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Nenhum julgamento de nenhum homem, de nenhuma pessoa que vá dizer que você vai para o inferno por conta de uma tatuagem, isso realmente vai acontecer. Então lembre-se, o pecado é a intenção que eu vou fazer a tatuagem. Se for uma intenção boa, não tem problema algum. Não existe pecado, porque biblicamente a Bíblia não vai condenar esse tipo de atitude. É tão tal que essa atitude também ela é atual. Agora, aquilo que eu falei, se eu vou trazer desconforto em outras pessoas, isso passa a se tornar pecado. Então, precisamos observar esses
detalhe. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder o próximo vídeo, deixe seu comentário aí embaixo e fale qual é a sua opinião, se é pecado ou se não é, ou comente alguma coisa ou alguma situação que você já passou por conta de tatuagem. Lembrando do detalhe, juntos somos mais fortes.